Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Vem, Jesus. Amém? Você pode se assentar. Obrigado, os irmãos que nos abençoaram com seus dons, com seus talentos aqui. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É a nossa... Por isso que nós cantamos, essa certeza que nós guardamos a volta do nosso Senhor Jesus. Que bom que você veio, que alegria nós estarmos juntos aqui. E hoje é dia de nós estarmos mais uma vez à mesa do nosso Senhor Jesus. Hoje é o dia onde nós celebramos a sua morte, mas também a sua ressurreição. E esse convite de Jesus, ele é sempre um convite a todos nós. É um convite que se estende para todos. Nem todos respondem. E o estar à mesa é um lugar muito significativo. Porque mesa para nós, e mesa, a sua mesa que você tem na sua casa, os seus ambientes de mesa, revela muitos diálogos nossos, muitas conversas que nós temos à mesa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E você ter tempo de mesa é essencial, então, para nós. O ter esse momento de encontro na mesa é muito importante, é muito significativo. Hoje pela manhã eu estava conversando com os irmãos que quando a gente está namorando uma pessoa, né, quando você começou a namorar aí a sua esposa, o seu esposo, geralmente você tinha aqueles encontros, né? Você saía para jantar, tudo era uma festa, e nesses ambientes era um momento de estar à mesa, conversando, com diálogo, né? A questão é que vai passando o tempo e você casa e o tempo de mesa já não tem mais. Não é verdade? O tempo de mesa aí parece que vai caindo numa rotina e a gente vai dando mais importância para outras coisas e nós não valorizamos esse tempo de mesa que nós precisamos ter. E sexta-feira eu estava em um aniversário, eu achei muito interessante. Tinha um jovem, né, que ele está prestes a casar, e aí ele me chamou no canto assim, e ele falou: pastor, queria te fazer uma pergunta aí, sei que é mais experiente, é mais casado, é mais tempo casado assim, e ele falou assim para mim. A hora que ele foi fazer a pergunta, eu já fiquei assim: qual é a pergunta? Lá vem. Eu falei: qual é a pergunta, né? Eu falei: pastor, como é que a gente faz assim, né? Pra gente, quando a gente está com pressa assim, a gente está em algum lugar, a gente veio aqui, a gente precisa ir para casa, só que a mulher não vai. Você fala e ela não responde. O que eu tenho que fazer, pastor? E aí eu falei para ele: ó, meu filho, deixa eu te falar uma coisa para você. No relacionamento, alguém tem que ceder sempre. Sou casado há 18 anos, estou completando agora 18 anos de casado. Eu aprendi que nessa eu perco. Que nessa eu vou perder. Não tem como. Uma das coisas que eu falei para ele, é importantíssimo você ter o seu tempo de qualidade. Tem uma das coisas que eu posso te aconselhar, que vai te ajudar, é você... Isso que você faz hoje, sair com a sua noiva, de você ter o seu tempo com ela, que você mantém isso durante o casamento. Esses diálogos, você estar à mesa sempre junto. Ter esse momento de conversa, de diálogo, isso é essencial. Isso se dá onde? Na mesa. São esses momentos que nós temos. E todo mundo aqui tem algum ambiente em casa ali, uma mesa, para que possa ter esse diálogo. E a Bíblia apresenta vários relatos, mostrando várias passagens sobre ambiente de mesa. Mas hoje eu separei um texto que, se eu pudesse escolher uma mensagem, você fala assim: pastor, qual é a mensagem que você pregaria pelo resto da sua vida? Se você pegasse a porção da Bíblia aqui, quais seriam o texto, ou qual seria a história, o relato? Eu pegaria exatamente esse contexto aqui, essa história que antecede o dia da cruz. Aquele ambiente, aquela janta, a mesa, com os discípulos, Jesus com os 12. E essa mesa revela muito
sobre quem eram os discípulos e quem nós somos. Essa mesa aqui mostra a identidade não somente dos discípulos, mas mostra a nossa identidade, aquilo que nós somos. E o ambiente de mesa, o você estar juntos, diálogo. Aqui a gente tem um hábito muito, né? Vamos chamar um café. Se você perceber na cidade, como cresceu, né? E não só aqui na cidade, mas no Brasil, os ambientes de cafeteria. Porque ali você conversa, você tem um diálogo, você abre o coração. E Jesus teve esse momento aqui, o tempo inteiro com os seus discípulos, ele sempre esteve. Jesus, ele sabia que Jesus teve mais ambiente de mesa do que de púlpito. Jesus teve mais ambiente de diálogo, de conversa, de estar com os seus discípulos do que simplesmente falar o seguinte: deixa eu falar aqui, vocês só me ouvem. Não, Jesus estava na mesa sempre com eles, e na mesa você está próximo, ouvindo, escutando, caminhando junto, olhando, e a mesa nos permite isso, nós estarmos bem próximos um dos outros, a nós olharmos, a nós muitas vezes percebermos as reações, porque o nosso corpo também fala. E se eu pudesse então separar uma porção da Bíblia para eu pregar, eu certamente pregaria em cima desse enredo dessa noite que antecede a cruz. Para mim é muito significativo e eu gostaria de ler com os irmãos em João, capítulo de número 13, de 1 a 17. Amém? Mas antes vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui diante de tudo aquilo que o Senhor já nos falou, continua falando a nós através da Tua palavra, os irmãos que estão aqui, as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo agora, ou aquelas pessoas que em algum tempo ouvirão essa mensagem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, na autoridade que há do Teu nome, revestido com o Teu poder, que eu seja, ó Deus, esse instrumento, esse vaso, ó Deus, nas Tuas mãos. Pai, limitado, Deus, mas dependente do Senhor, para que possa continuar ministrando aos corações dos irmãos, diante de tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado a nós durante todo esse tempo de caminhada juntos, nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra comigo aí em João, capítulo número 13, do versículo 1 ao versículo de número 17. A gente deixou as luzes acesas, exatamente porque eu quero que você acompanhe na sua Bíblia física, ou você acessa ela online aí, para você acompanhar comigo o Evangelho de João, o capítulo de número 13, obrigado, do versículo 1 ao versículo 17. Nos fala assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Verso 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? 7. Respondeu Jesus: vocês não compreendem agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, o exagerado: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Me lava por inteiro, então. E aí, a resposta de Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, né, Judas? Verso 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou
ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Verso 13. Vocês me chamam mestre, senhor, e com razão, pois eu sou. Verso 14. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhe verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse diálogo aqui de Jesus, o contexto de Jesus é exatamente em uma mesa. A mesa daquela época, como já foi compartilhado aqui em algumas mensagens atrás, ela é diferente das nossas mesas que nós temos hoje. As mesas naquele tempo, as pessoas, Jesus aqui juntamente com os seus discípulos, eles estavam meio que deitados, com as suas pernas para trás, assim, a altura, a mesa mais ou menos na altura do seu peito, só que num ambiente muito próximo. Então as mesas são os ambientes um pouco diferentes. Essa é muito diferente daqueles ambientes que nós temos hoje. Mas é exatamente nesse ambiente de mesa que a gente tem esse enredo aqui de Jesus com os seus discípulos. E eu fui fazer uma pesquisa sobre a palavra mesa na Bíblia. E a palavra mesa da Bíblia, ela tem vários relatos, desde o Antigo Testamento. No livro de Êxodo, no capítulo número 25, nos fala que sobre a mesa da preposição, a mesa da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então no tabernáculo havia uma mesa. Essa mesa preparada com os seus utensílios ali, dado a importância desse momento. 2 Samuel, capítulo de número 9, há uma história muito linda. Uma das histórias que mostra fidelidade e honra, valor de lealdade. A história de Mefibosete, que era aleijado não de nascença, mas tinha um problema nas suas duas pernas. E da cintura para cima ele era são, estava tudo certo. Mas ele não nasceu assim, mas quando ele era pequeno, uma das suas servas carregando deixou ele cair. E Davi, depois de ter passado toda a sua vida e já ter se tornado rei, Davi lembra de um grande amigo dele chamado Jonatas. E ele pergunta aos servos, ao servo Zipa: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa mostrar lealdade, para que eu pudesse mostrar a minha honra com a minha fidelidade com a vida de Jonatas? Porque Davi e Jonatas eram grandes amigos, eles tinham uma amizade leal. Note, irmãos, que Jonatas já tinha morrido, Saul já tinha morrido, e ele fala assim: ainda resta Mefibosete. E a história nos conta que Davi falou: traga, porque ele comerá à minha mesa eternamente. Enquanto eu viver, ele comerá na minha mesa. Mostrando a importância de mesa. O Salmo 128, verso 3 nos fala: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Então, obrigado. Então, o salmista nos mostra a importância da mesa, o ambiente de casa. Você tem ambiente de mesa na sua casa, você tem oportunidade de viver isso aí, porque a Bíblia apresenta exatamente o tempo inteiro. No caminho de Emaús, em Lucas capítulo número 24, nos mostra que no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, quando se encontram com Jesus, e é interessante aqui de que Jesus começa a falar sobre Moisés, sobre os profetas, né? E eles não conseguem compreender. Mas quando Jesus, à mesa com eles, parte o pão, então os olhos se abrem. Eles têm entendimento de quem é Jesus. A mesa faz exatamente isso. A mesa nos permite isso. Às vezes um diálogo, às vezes uma palestra, às vezes um culto, às vezes uma aula não te abre o entendimento. Mas o ambiente de mesa permite com que você tenha entendimento junto com seu irmão, para que Deus fale com você. Então essa necessidade de nós, a partir daqui, menos púlpito, menos altar e mais mesa, nós precisamos ter essa qualidade de mesa juntos. Porque na mesa nós olhamos um para os outros, nós conseguimos olhar, a gente está olhando aqui, quando nós estamos aqui, o que a gente tem? A gente tem somente a nuca do irmão. E a nuca não chora, né? A gente não vê a nuca, a reação, a gente não vê aqui o olho, a sensibilidade que o irmão está passando. Então esses ambientes de mesa são essenciais. E Lucas nos relata exatamente essa experiência
de Jesus com esses discípulos. E eu gostaria que nessa noite a gente pudesse olhar para esse ambiente de mesa. Eu quero te desafiar a pensar no contexto de mesa da sua casa. Da sua casa, do ambiente, juntamente com você, com a sua esposa, com seus filhos, enfim, com a sua família. Eu gostaria que você pensasse em mesa nesse contexto de família. É uma história linda que o pastor Rodrigo pregou sobre isso aqui, da história do filho pródigo. O grande pródigo aqui é Deus, mas o filho que ele volta para casa, e o que o seu pai faz? Prepara um banquete, prepara uma mesa, para que eu possa receber o meu filho. Esses ambientes de mesa mostram e identificam, revelam muita coisa, revelam o nosso amor e o nosso cuidado. Mas eu gostaria que mais do que a sua família de sangue, eu gostaria que você olhasse para a mesa nessa perspectiva da nossa igreja, da nossa comunidade. Porque nós somos uma grande família. Essa igreja aqui, nós somos uma família, e a gente tem ensinado isso constantemente. As nossas preocupações, elas caminham, elas estão muito envolto disso, desse cuidado com o nosso próximo, uns aos outros. Então, durante essa mensagem, eu gostaria que você pudesse estar prestando atenção nesse ambiente de mesa da sua casa, mas também o ambiente de mesa nosso, como igreja, como família. E é interessante que o valor da nossa mesa, há uma pesquisa que nos mostra sobre como que os ambientes de mesa estão sendo afetados. É uma pesquisa um pouco antiga, de 2016, mas mostra, essa pesquisa foi feita na Inglaterra, que nos fala as vendas de móveis, de mesas, caíram 8% nos últimos 5 anos. A pesquisa afirma que 25% dos britânicos não têm mesa de jantar e que 31% só usam em festas como Natal e Ano Novo. Muitos britânicos comem o prato na mão, na frente da televisão. E aqui a gente é um desafio, porque eu tenho um filho pequeno, e quem tem filho pequeno sabe disso aí. Muitas vezes a gente está delegando para os dispositivos. E há uma pesquisa no Brasil também, que no Brasil mostra que 40% das famílias não jantam juntos. Eu sei que é muito difícil. Lá em casa, a gente tem o hábito, a disciplina de nós tomarmos café juntos. Eu e a Gabriela, então, todas as manhãs nós tomamos um café juntos. É um momento onde a gente tem de partilha, de conversa, conversamos sobre tudo, conversamos sobre aquilo que ouvimos aqui, sobre os desafios que nós temos como família, como casal. Esses ambientes são essenciais. Nem todo mundo tem a oportunidade de almoçar em casa. Eu, eventualmente, a grande maioria do tempo, almoço em casa. Mas isso aqui tem se perdido. Por quê, irmãos? Essa pesquisa mostra de que os brasileiros, eles estão com os seus dispositivos ligados. Não é somente mais TV só. É a sua mesa que você leva para a mesa o seu dispositivo móvel, o seu celular. E nos ambientes de mesa, está lá muitas vezes o casal, os dois almoçando, com o celular, com o seu dispositivo. Essa pesquisa revela que as refeições em famílias são essenciais para a saúde física e mental. Uma das pesquisas feitas nos Estados Unidos mostraram que os filhos que têm tempo em família, que não estão com dispositivo, que não estão com a TV ligada, mas têm ambiente em mesa, eles têm menos problema com álcool e com droga do que com aqueles que foram criados nesses ambientes. A gente vive, irmãos, uma geração atual que está sendo criada, e não é comum, e não é incomum nós vermos onde você almoça, né? Não precisa levantar a mão aqui, mas muito provavelmente você almoça e o seu filho está com o celular. Muito provavelmente você almoça e você leva o celular. Esse é o grande desafio da nossa geração. Por quê, irmãos? Porque nós valorizamos muito mais esses ambientes de conexões. E aí eu te faço uma pergunta. Eu te faço uma pergunta aqui. Mulherada, a mulher já levou o marido para comprar uma mesa? Ele fala assim, que cara é essa mesa? Nossa, mas essa mesa aqui. Mas eu te pergunto, você pagou mais caro na sua mesa ou na sua televisão? Você pagou mais caro no seu dispositivo, que pode custar até 10 mil reais? Não, pastor, mas o meu dispositivo é um dispositivo que eu uso para o trabalho. Né? Eu uso para o trabalho, então ele é importante, aqui eu uso ele. Né? Aí a mulher leva você para comprar a mesa. Que mesa cara? 10 mil reais a mesa. Mas aquela mesa ali, né? Aquela mesa ali, ela não é valorizada.
A gente valoriza muito mais. Não, isso aqui é mais importante. Isso aqui não, eu preciso disso aqui. Então, será que aquilo que nós temos feito, a gente tem valorizado muito mais? Outras coisas, mas isso é o que revela aquilo que realmente nós temos valor. O que nós temos valor essencialmente? A gente está dando muito valor para outras coisas. A mesa, irmãos, também é o nosso lugar onde nós passamos as nossas tradições familiares. Os filhos já não carregam mais a tradição da família. Os filhos hoje são criados através do TikTok, das dancinhas do TikTok. Das dancinhas do TikTok. Aí tá. Aí você chega e faz tá. Aí tá. É dancinha do TikTok. Eu jogando FIFA com o Vitor, o Neymar faz gol dançando com aquela dancinha. Faz assim. A geração hoje está assim, irmãos. É interessante, o FIFA 24 mostrou ali que o Neymar já fica dançando e quando faz o gol, dança. Aí você vai levar as crianças hoje, fazem um gol, estão dançando. As tradições familiares se perderam. Por quê? Porque hoje em dia a gente olha assim, os filhos antigamente eram meio que uma réplica do seu pai. Meio que era uma réplica. Hoje em dia não, a cultura, a sociedade hoje, os valores da cultura que estão sendo estabelecidos, mudou. A gente luta contra uma cultura. Há uma cultura estabelecida nesse mundo. Há um espírito diabólico estabelecendo uma cultura. Não se engane nisso. Nós cristãos, a igreja de Jesus, luta contra uma cultura que já está sendo estabelecida há muitos anos. Só que cabe a nós carregarmos, trazermos essas tradições, as tradições boas. A essência do que realmente é. E mesmo, irmãos, é esse lugar, essa oportunidade de nós estarmos juntos com as pessoas que nós amamos. É óbvio que em contraponto disso, a mesa também é um ambiente de saudade. De pessoas que nós amamos, que caminharam conosco, que hoje já não estão mais aqui. Estava lembrando recentemente, estava preparando isso aqui, um ambiente de mesa da minha mãe. É muito provavelmente aqui que alguns já não tem mais na sua mesa as pessoas amadas. Mas valorize a pessoa enquanto você tem hoje aqui. É essencial você valorizar seus filhos, sua esposa. Não adianta olhar para trás e falar, mas eu poderia ter feito isso. A mesa é esse ambiente de choro, mas é também um ambiente de alegria. É um ambiente de alegria, onde a gente precisa ter esses momentos, essas oportunidades. E mesa é tão gostoso, porque na mesa a gente tem a oportunidade de, como eu falei para os irmãos, olhar um no olho do outro, se alegrar, chorar, estar juntos. A cultura hoje, que está sendo estabelecida, e eu preparei um slide aqui do John Stott, que nos fala: o chamado da igreja é para se desenvolver uma contracultura cristã. Nós somos o povo de Deus, a igreja que nós somos o povo do Senhor. Estou falando sobre valores, eu não estou falando sobre usos e costumes. Estou falando sobre valores do reino de Deus. Porque muitas vezes a gente valoriza muito o estereótipo, né? Só que aí, por dentro, está terrível. Mas nós precisamos estabelecer a cultura do reino de Deus. De fazer negócios de maneira justa, de maneira honesta. É um exemplo que volta e meia eu sempre uso. Não adianta você estar lá no consultório odontológico. Você pagou por um tratamento caro, alto, para que o dentista use uma massa de qualidade ou um reparo ali, né? Um curativo, enfim. Dentro do tratamento ali, aí está lá, você de boca aberta e o dentista querendo falar de Jesus para você. Só que você pagou por um serviço e ele está entregando outro. Não é isso. A cultura do reino de Deus é trazer um novo jeito de viver, um modo de pensar, um modo de falar, um modo de agir. Nós precisamos, nesse mundo, fazer com que eu e você tenhamos uma cultura do reino de Deus. Há um livro também, Contra a Cultura. Parece que a cultura mudou do dia para a noite, a ponto de o certo e o errado não mais serem definidos pela verdade universal, mas pela opinião popular. O que é verdade? Mas eu tenho a minha verdade. Não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Eu tenho a minha opinião, né?
O Vitor tem 9, vai fazer 10 anos. Irmãos, eu sei o que é. Eu tenho um filho de 9 anos que vai fazer 10. E eu brinco que o Vitor é ligado no 380. O Vitor é o Zé Trovão. Aqui na igreja tem a Ana Raia também. Tem a Ana Raia e o Zé Trovão aqui. O Vitor é ligado no 380, agitado, tá? Isso e aquilo. E o Vitor gosta de dialogar, e o Vitor questiona. E o Vitor faz pergunta. E o ambiente da mesa, o estar junto, são oportunidades de diálogo. Porque onde é que você vai fazer isso? Quem aqui na sua casa, não, eu tenho lá na minha casa, eu tenho um auditório. Senta aí, mulher, senta e filhos, que agora eu vou palestrar para vocês. Alguém tem um auditório na sua casa aqui? Alguém tem? Só você ser muito rico. Você é muito rico, você tem um auditório lá. Fala, senta aí que agora é eu que vou falar aqui. Não, onde é que a gente tem ambientes aconchegantes, mesa, sofá, cama, ambiente de intimidade? A gente tem exatamente tudo isso. E olhar hoje para essa passagem, essa história, ela se dá exatamente nesse ambiente aqui, Marcos capítulo número 14, do versículo 12 ao versículo de número 15, nos mostra aonde que Jesus teve esse diálogo, esse lugar hoje. Ele não é mais aberto para visitas, mas foi exatamente nesse andar superior, nesse lugar aqui, meio que nesse divã aqui, desse diálogo onde eles tinham, que foi preparado para que Jesus pudesse estar com os seus discípulos, exatamente nisso. Marcos capítulo 14, versículo 12 ao versículo de número 15, nos mostra que esse ambiente foi preparado. Jesus mandou preparar esse ambiente aqui é exatamente onde a gente tem esse diálogo, onde a gente tem a Santa Ceia. Nesse ambiente aqui onde Jesus teve as conversas profundas antes de ir para a cruz. João, voltando para João, capítulo número 13, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos passar aqui por esses versículos, ponto a ponto, e Jesus, de modo didático, ensinando a importância, os valores de nós estarmos à mesa. Esse contexto do livro de João aqui, João é dividido em duas partes. João, capítulo de número 1 até o capítulo de número 14, nós temos os livros dos sinais. Por quê? Porque João, os grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, dividem o Evangelho de João em duas partes. Primeira parte, o livro dos sinais. Porque Jesus vem fazendo sinais e maravilhas. Jesus vem operando milagres, Jesus vem se revelando, Jesus vem mostrando autoridade. E a partir desse capítulo de número 13, nós temos a segunda parte do livro, o livro da paixão. Jesus aqui, e na perspectiva de João, trazendo a sua essência da sua alma. Trazendo as verdades aqui. E ambientes, irmãos, de mesa e os valores que ele coloca. Se você olhar os ambientes de mesa, e esse primeiro lugar, esse ambiente de mesa, é o que é um ambiente de comunhão. Mesa é um ambiente onde nós temos comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus e comunhão com uns aos outros. É exatamente isso que Jesus, ele em João, capítulo número 13, versículo de número 14, vem fazendo. Note essa cena aqui. Assim levantou-se da mesa, ou seja, o anfitrião. Jesus, como anfitrião, é aquele que ele está inclinado sobre a mesa, meio que deitado. Então o anfitrião se levanta. João relata exatamente isso. Ele se tira a sua capa. Olha só que momento de intimidade, de relacionamento com Jesus. Ele tira a sua capa. Jesus pega a toalha, pega a bacia, enche de água e começa a fazer o quê? Uma das cenas mais lindas do Evangelho. A lavar os pés dos seus discípulos. Mas por que Jesus lava os pés? É óbvio, os pés estão sujos. Você imagina, irmãos, um sol de 40 graus. Quem aqui tem chulé? Não precisa levantar a mão, estou brincando, tá? Mas imagina, 40 graus, um sol terrível. O chulé ali pegando solto. Você já pensou nesses detalhes? Por que Jesus lava os pés? É óbvio, havia cultura, quem que lavava os pés eram os servos. Só que aqui Jesus está lá naquele ambiente de sala, nesse andar superior, sozinho. Não tem nenhum servo ali. Alguém que possa lavar os pés, cansado dos discípulos de Jesus, não tem. Quem faz exatamente ali é um momento de intimidade.
com o Mestre. E Jesus faz exatamente isso. Esse é um ambiente onde essa comunhão que você tem com Deus e Ele aqui se revelando quem Ele é, Jesus sentado à mesa, mostrando a sua identidade, querendo se relacionar e mostrando mais do que toda a caminhada que Ele teve. Ele está no momento final da sua vida ali, que antecede a sua morte, e Jesus aqui está se revelando. O texto que eu li para os irmãos mostra exatamente isso. Versículo de número 2, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai, aqui eu acho fantástico, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus, ele estava revestido da autoridade de Deus. Jesus sabia quem ele era. Irmãos, olha a cultura desse mundo. Eu que sou a autoridade máxima aqui. Como assim eu que vou servir vocês? E aqui Jesus não, ele revestido de toda a autoridade. Ele sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. O mais óbvio seria, agora vocês que devem me servir, porque eu sou o Filho de Deus. Quem me serve agora são vocês. E Jesus faz esse contraponto. E mesa é esse lugar de conhecimento de quem Ele é e conhecimento de nós, de uns aos outros. Por quê? Porque na mesa nós olhamos uns para os outros. A gente está aqui, a gente sente. A gente sente o olho. A gente percebe as pessoas chorando, a pessoa sofrendo. É um lugar de comunhão na sua casa. É um lugar também de ser igreja. Por isso que muitas vezes nós preferimos o auditório. Nós preferimos esse ambiente aqui, aonde nós não nos comprometemos. Por quê? Porque nesse ambiente aqui poucas pessoas falam, eu não tenho a oportunidade de olhar para os meus irmãos aqui, e por isso que como igreja, o nosso convite a você, e no processo nosso de formação, para que sejamos mais parecidos com Jesus, a sua imagem, a sua semelhança, é nesse processo no nosso relacionamento crescente com Jesus, através desse cuidado com uns aos outros, que nós sempre trazemos isso. Por quê? Porque esse auditório aqui, irmãos, não representa a família. O que representa a família, de fato, é esse cuidado uns com os outros, é esse relacionamento à mesa que nós precisamos ter. Por quê, irmãos? Porque na mesa é esse ambiente onde os diferentes se encontram. As pessoas, as ideias, os diálogos. E essas diferenças, elas não podem ser encaradas como um problema, mas sim como uma verdadeira riqueza. E qual que é o pré-requisito para você se assentar à mesa de Jesus? Jesus tinha um público que não se assentava à mesa com ele. Os que se achavam. Os que achavam que sabiam quem era. Jesus, o requisito para nós estarmos na mesa do nosso Senhor Jesus é aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que chega humilde, pobre, pecador, e fala: Senhor, eu não me sustento, eu preciso do Senhor na minha vida. E mesa é esse ambiente de comunhão com Deus e esse ambiente uns aos outros. Mas mesa também é um ambiente de discipulado. Mesa é um ambiente onde eu e você, note o versículo de número 10, João 13, versículo 10. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. É um ambiente onde nós precisamos lavar os pés dos nossos irmãos. Porque note aqui, Jesus aqui de maneira didática está ensinando aqui que o seguinte: eu e você, nós espiritualmente, e isso não é a mesa que faz isso, é a cruz. A cruz fez com que eu e você sejamos perdoados. Eu e você tenhamos comunhão com Deus. Então nós temos o nosso corpo lavado e remido no sangue do Redentor. Amém? Só que eu e você temos os pés na terra. Nós vivemos nessa terra, nós temos os nossos pés sujos. Nós somos pecadores. Nós somos limitados. E Jesus vem trazendo exatamente isso. E mesa é esse ambiente de santificação. É esse ambiente onde eu e você, irmãos,
precisamos valorizar esse ambiente com os nossos filhos, com a nossa família de sangue, mas com a igreja de Jesus também. Porque esse ambiente de família é um lugar de falar o que você está em pecado, aquilo que você está sentindo. É você falando assim, ao você olhar para os seus irmãos, e isso só se dá através de relacionamento. Você está caminhando para passos largos, meu filho. Isso que você está fazendo, o modo que você está vivendo, vai te levar para um mau caminho, vai te levar para a perdição. E aonde é que você tem isso? Na mesa, nos ambientes íntimos. Você não vai chegar do nada e falar, Márcio, quero falar com você. Preciso te dar uma lição. Não, você não vai fazer isso. Só se você estiver fora de si. Você precisa ter um ambiente de uma caminhada. Porque quando você caminha, quando você está junto, e não é assim? A sua mãe e o seu pai. Se você não abre, se você tem dificuldade de acolher um ensino da sua mãe ou do seu pai, muito provavelmente o seu tempo de mesa é muito pouco. Porque senão você entenderia exatamente isso. A mesa é esse lugar para nós falarmos. É um lugar para você revelar os seus problemas. E é interessante que a mesa é esse lugar aonde Jesus está falando assim para pessoas, e essa mesa é de todos. Ele está falando, antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. Ah, mais um que vai trair, todos vocês me abandonarão. Todos vocês esquecerão de mim. E Jesus vem falando exatamente nesses ambientes de mesa. A mesa é esse lugar aonde todos irão abandonar Jesus. Olha que loucura isso, todos irão abandonar Jesus. E Jesus está ali falando a verdade. Como que nós precisamos termos esses ambientes de mesa? Esses ambientes aqui, como nós estamos juntos celebrando, ele deve nos empurrar para a mesa. Ele deve nos empurrar para relacionamento. É isso que nós temos ensinado como igreja. E o Salmo de número 23 vem fazer exatamente isso, também apresenta. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice à mesa. Esse ambiente de mesa, onde a gente tem esse ambiente de santificação, de estarmos uns com os outros, entendendo que nesse processo de diálogo é exatamente isso que Jesus vem fazendo com os seus discípulos. Jesus teve muito mais. Os ambientes de ensino de Jesus, você pode ler a Bíblia, você vai perceber que os ambientes são quando Jesus está com os seus discípulos no momento de intimidade. O ambiente de mesa são esses ambientes aonde Jesus está discipulando, aonde Jesus está ensinando vocês precisam se santificar. Vocês precisam crescer. E é exatamente isso que Jesus vem trazer. E mesa também é um lugar de ensino. E Jesus aqui, note o versículo de número 14, João 13, 14 a 16. Pois bem, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo. Como que Jesus ensinou? Através do exemplo. Vão e façam o que eu estou fazendo, para que vocês façam como lhe fiz. Verso 16. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele ensinou através do exemplo, através de atos de humildade, mostrando que eu, sendo filho de Deus, sabendo tudo aquilo que o Pai me revelou, e Jesus aqui mostra uma atitude de humildade, o Deus encarnado, trazendo responsabilidade. Irmãos, e esses ambientes de mesa, esse ambiente aqui pedagógico, é um ambiente onde a gente precisa entender que tem alguém que precisa se levantar e falar a verdade. Tem que ter alguém que precisa falar, não, o seu pé está sujo, o problema é meu. E isso aí a gente não quer fazer. A gente não quer ter relacionamento. A gente foge porque a gente fala assim, se eu relacionar, aquele lá é problemático. Aquele lá vai dar um problema se eu me relacionar. Mas, irmãos, os pés são de todo mundo. Está todo mundo sujo aqui na mesma condição. E Jesus vem ensinando exatamente isso.
Ah, mas a sujeira é no pé do outro, é no seu também. Não é só o outro que tem sujeira, todos nós, os nossos pés estão todos sujos. Nós precisamos disso aí. Por quê? Porque o pé é nosso. É o nosso pé que está sujo e Jesus vem ensinando exatamente isso. O amor incondicional do seu serviço. Esse Jesus que ensina generosidade é aquele que parte o pão, é aquele que parte o fruto da videira. Irmãos, os ambientes de mesa têm isso. Quando você chega lá, e às vezes a gente se depara com isso, né? Você está lá tomando o seu café, ou você almoçando, aí tem aquele último pedaço de carne. Pensa, tem 4, parece aquela cena. Está todo mundo com fome ainda, só tem um pedaço. Quem come? Eu poderia falar, é meu, eu sou o dono dessa casa. Quem coloca sustento aqui nessa casa sou eu que como nessa casa. Quem manda aqui sou eu. E o sustento precisa ser meu primeiro. O que a gente faz? Jesus é generoso. Jesus mostra a partilha. Jesus ensina. E os evangelhos vêm trazendo exatamente isso tudo. Mas a mesa, irmãos, a mesa também é um ambiente. É um lugar de honrar. De revelar o valor das pessoas. Note João, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 13, nos fala assim, de João 13, de 1 a 3. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus, irmãos, é esse que ele honra. Honrou esses homens, porque esses homens não sabiam quem eram. Esses homens não sabiam quem era a ponto da mãe de 2 deles terem pedido para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor pode a sua glória para que os 2 filhos, um meu possa sentar-se à direita e outro à esquerda? Esses homens tinham necessidade, o diálogo deles era: quem é o maior do reino de Deus? Quem é o maior? Quem será que o mestre ama mais? E a mesa é esse lugar para nós revelarmos as verdadeiras identidades das pessoas. E o que Jesus vem trazendo é exatamente isso, mostrando a identidade desses discípulos. E como que Jesus faz isso? Honrando a vida deles, servindo. E quem honra? Quem é que honra? É aquele que já entendeu quem é. É aquele que sabe quem é. É aquele que já chegou no topo. É aquele que não precisa ser mais honrado. E Jesus vem fazendo exatamente isso. Jesus sabia que Deus tinha colocado tudo. Tinha dado tudo para ele. Jesus já estava no topo. E o que Jesus faz? Ele desce. Ele desce e ele se encarna. Deus, gente. Ele se revela no meio de nós. Como que nós precisamos, irmãos, levar os nossos filhos, a nossa casa, para a mesa. Nós precisamos valorizar as pessoas. Nós precisamos servir a vida de um dos outros. É isso que constantemente a gente fala. Mas eu quero que você pense nisso na sua perspectiva da sua família, da sua casa, mas também da igreja do Senhor. Por quê, irmãos? Porque essa mesa, ela é lugar para todos. E isso que eu acho fantástico aqui. As palavras de Jesus, que eu vou ler em Mateus, mas é o mesmo em contexto aqui, são os quatro evangelhos, exceto essa passagem dos lava-pés, que não consta, que só consta em João. Essa cena só é relatada no livro de João do lava-pés. Mas em Mateus, no capítulo número 26, a partir do versículo 20 ao 21, é o mesmo contexto, o mesmo ambiente.
Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E quando estava comendo, ele lhe disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Irmãos, olha só, na mesa tem um traidor. Pedro aqui é o exagerado, né? Pedro é esse cara que dá umas bolas fora. Às vezes dá uma bola dentro aqui. Mas Pedro é esse cara exagerado. A gente tem o João e Tiago aqui, esses dois caras. Os caras bravos que queriam mandar fogo do céu para acabar com Samaria, acabar com os habitantes da terra. Senhor, deixa que a gente coloque fogo lá, que a gente mate todo mundo. E Jesus fala: não, vocês não entenderam, calma. Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, mas o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. É esse tipo de gente que está na mesa com Jesus. Gente como Tomé, um homem que duvida, está na mesa com Jesus. Mateus, um cobrador de impostos, um traidor, porque estava no meio ali, mas servia a Roma. Como assim? Jesus chama ele para servir e caminhar juntos. E a gente tem aqui uma das cenas que na mesa a gente tem o traidor. Você teria coragem de convidar à mesa um traidor? Esses todos aqui, exceto Judas aqui, mas eles tinham coragem de falar as coisas. Eles eram problemáticos e eles se mostravam na frente de todo mundo que eles eram limitados. Agora tem gente que às vezes fala por trás, trai por trás, faz escondido. E quem que está patrocinando essa mesa aqui? Quem é que está pagando a conta? Quem é que é o anfitrião dessa mesa? Mas muitos de nós, irmãos, a gente não teria coragem de convidar gente dessa espécie para a mesa, para caminhar juntos. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos escolher quem é que deve sentar na nossa mesa. A gente não faz assim, a gente escolhe quem é que senta na nossa mesa. Por quê? Porque a gente quer excluir pessoas da nossa vida. A gente não quer se relacionar. Isso aqui é difícil, irmãos. Jesus nos ensina exatamente isso. E tem muita gente se excluindo da mesa. E Jesus está falando exatamente isso. Eu quero que você esteja à mesa. Eu quero que você esteja participando. Eles ficaram muito tristes, Mateus 26, 22. E começaram a dizer-lhes, um após o outro: o que que eu acho? E eles falam: com certeza não sou eu, né, Senhor? Olha só, o potencial de traição era de todos. Judas, ele era o traidor, mas o potencial aqui de todos se revelam nesse diálogo. Com certeza não sou eu, né, Senhor? Porque, irmãos, essa mesa aqui, ela não é baseada na sua capacidade de mudar, mas essa mesa, ela é baseada na capacidade de Deus mudar a sua vida. E por isso que Jesus convida para que você esteja à mesa com Ele, porque Ele quer mudar a sua vida. É muito fantástico. É o estar comigo que vai fazer com que você mude, é você se relacionar, você na minha caminhada, estar mais junto comigo, ter mais tempo de mesa. É você me conhecendo que você cresce, que você se desenvolve. E Jesus vem trazendo exatamente isso para os seus discípulos. E Jesus é esse que Ele bate na porta. Apocalipse, capítulo número 3, 20 nos fala: eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é o Deus que fala que eu tenho vontade de vomitar você, mas eu te amo. Esse é esse Deus que entra, que bate na sua porta, e Ele entra na sua mesa. E na sua mesa você tem tristeza, na sua mesa você tem pecado, na sua mesa você tem angústia. E Ele fala: deixa eu entrar, porque primeiro eu participo da sua mesa. Primeiro eu entro e sento com você na sua mesa, mas depois você senta na minha mesa. Depois você entra e vem para a minha mesa.
E aquela angústia que você tinha, você não tem mais. Aquela tristeza que você tinha, a mesa dele traz alegria. Aquela mesa de incerteza que você tinha, ele traz para a mesa da esperança, da alegria, da certeza que nele, eu e você, temos um futuro bem certo e seguro. A mesa de Jesus vem trazer exatamente isso. Deixa ele entrar na sua vida, deixa com que ele venha, entre na sua mesa e possa se relacionar com você, irmãos. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar uma canção aqui. Há lugar nessa mesa, há lugar nessa casa, porque houve lugar para os discípulos de Jesus. Se você reconhece que você precisa que ele entre na sua casa, que ele entre na sua mesa. E esse é um ambiente aqui, de mesa, porque quando nós estamos todos juntos, o nosso encontro é casa, nós estamos na casa, na mesa de Deus Pai. E vinde todos, vamos juntos celebrarmos a Ele. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não deveria estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar
nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Essa casa de Deus Pai que nos convida à mesa do Senhor, essa mesa de recomeços. O Evangelho de Lucas, João também nos apresenta nisso, que eu tenho ovelhas que são de outros apriscos, e é necessário que eu as conduza também, e eu e você somos essa ovelha de outros apriscos. Amém? Esse convite de casa se estende a todos nós. Ele se estende a todos nós aqui. E o momento de ceia, esse momento aqui, aonde eu e você não temos a capacidade de nós nos salvarmos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos instrui sobre esse momento de mesa. Esse momento de mesa aqui é para a gente se apossar desse momento e nós entendermos de que nós não estamos preparados e nunca estaremos preparados. Ah, pastor, mas eu já estou pronto, eu estou preparado para tomar ceia. Irmão, se você veio aqui preparado desse momento, já está tudo errado. Nós somos limitados, mas nessa casa que Deus Pai vem, nos chama para a mesa da reconciliação, essa mesa da presença dEle. E finalmente, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns aos outros. Vamos fazer juntos? Vamos juntos, todos juntos, comermos desse momento onde nós celebramos a memória do nosso Senhor Jesus, a sua morte, mas também a esperança. Isso aqui é pão e será sempre pão. Quando eu era criança, eu lembro que esses momentos de ceia a gente tinha assim, alguém no nosso meio que deixou de ser servido. Hoje eu entendo que há milhões de pessoas no nosso meio que não estão na mesa do Senhor. E qual é o pré-requisito? É você ter fome. É você entender de que você precisa de Deus. Se você entendeu isso, se você entendeu o que é esse sacrifício de Jesus, o que Ele te convida para a sua mesa, essa mesa da reconciliação, o Redentor, aquele que já fez tudo por você, te convida e vamos juntos todos celebrarmos a sua morte, mas também a sua esperança da sua vinda. Amém? Vamos todos juntos comermos o pão. O segundo momento, posteriormente, ele recebeu o cálice. Ele deu graça e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Todos juntos, tomamos. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo.
pelo pão que vem da terra. Bendito seja o Senhor, Rei do universo, pelo fruto da videira. Até que o Senhor venha, nós continuaremos celebrando o pão e o vinho. Nós anunciamos a sua morte. O Senhor quis ser lembrado também pela sua morte nesse momento, mas pela esperança da sua vinda. Quando juntos nós fazemos isso, quando nós partilhamos o pão, quando nós partilhamos do fruto da videira, nós estamos sendo esse pão. Nós estamos sendo Jesus na vida das pessoas. E quando Ele entra na nossa mesa e nós entramos depois e ceamos com Ele, esse convite da mesa é escandaloso porque Ele é para todos. Ele está disponível para todos. E que eu e você possamos hoje termos a certeza de que nós nunca estaremos preparados, mas nós estamos nesse processo contínuo de crescimento. Até que Jesus venha, eu e você continuaremos crescendo em graça, em sabedoria. E como é bom saber que há sempre um lugar preparado à mesa para cada um de nós. O convite de Jesus continua a todos. Hoje, Senhor, milhões de pessoas não estão participando dessa mesa. Senhor, mas nós colocamos as nossas vidas aqui, Pai. E nos ajuda a sermos o Senhor, a sermos esse pão que sustenta a vida das pessoas. Nos ajuda a sermos pão, Pai. Nos ajuda a saciarmos a fome das pessoas, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos a presença de Jesus nesse mundo. E é por isso que nós sempre falamos isso. Porque até que o Senhor venha. Nós vamos, irmãos, juntos aqui encerrarmos cantando vinho e pão. Eu e você somos isso, nós somos Jesus. E é o próprio Cristo, unido comigo e com você, que participa desse momento. Nós vamos encerrarmos esse momento aqui celebrando juntos, cantando de maneira alegre, na certeza de que eu e você continuaremos à mesa do Senhor, celebrando com Ele. Amém? E que a gente possa fazer isso de maneira alegre, todos juntos. Vamos fazer isso? No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por tua luz. Por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. A mesa
e pão nós celebraremos a comunhão até que Ele venha.